Alô, você! Hoje nós vamos entrar em um dos debates mais fortes desta geração. Deus existe? A ciência eliminou Deus? O sofrimento prova que Deus não existe? O ateísmo é realmente racional? Então pega esta visão. Estamos vivendo uma geração cheia de informação, avançada tecnologicamente, conectada digitalmente, mas vazia espiritualmente. E sabe o mais assustador? Muitos jovens estão sendo influenciados por ideologias ateístas, pelo secularismo, pelo relativismo moderno e por filosofia sem Deus. Mas hoje nós vamos desmontar as falácias do ateísmo, o cientificismo moderno, a falsa autonomia humana e mostrar a resposta bíblica para tudo isso. Então guarde esta palavra. A ciência pode explicar mecanismos, mas nunca substituirá o Criador. Fique até o final, porque esta aula vai fortalecer a sua fé, ampliar o seu discernimento, preparar você para responder ao mundo moderno e mostrar que Deus continua se revelando. EBD na veia, Bíblia explicada com profundidade. Lição de número 9, segundo trimestre de 2026, Escola Bíblica Dominical, Classe dos Jovens, a falácia do ateísmo. E aqui, Deus existe e a criação prova. Motivações do ateísmo, respostas bíblicas e consequências reais. A criação testemunha. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 14, verso 1, disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Nosso texto principal hoje está em Salmos de número 14, verso 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. E o resumo da nossa lição é: a criação testemunha claramente sobre a existência de Deus, tornando indesculpável a incredulidade. E o nosso texto bíblico hoje está no Salmo de número 14, verso 1 ao 3. Esse texto é muito significativo. E Romanos capítulo de número 18, verso... Romanos capítulo de número 1, versos 18 até o 21. Vamos então para o Salmo de número 14. O Salmo de número 14 nos revela, o salmista nos revela: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Aí quando você vai para Romanos, capítulo de número 1, e os versos 18 a 21, você lê o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E agora nós vamos para a nossa introdução. Nesta lição, investigaremos as motivações do ateísmo, sua inconsistência à luz da revelação bíblica e as consequências espirituais de rejeitar Deus. Também consideraremos a responsabilidade da igreja diante de um mundo cada vez mais secularizado, chamando os perdidos ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito significativo e é preciso estarmos bem atentos a isso. Quais são os pontos da nossa lição? O primeiro ponto é indicar as motivações que levam ao ateísmo. O segundo ponto, mostrar as respostas bíblicas ao ateísmo. E em terceiro ponto, identificar as consequências espirituais e morais desta posição filosófica que nega a existência de Deus. A nossa lição, como sempre, está dividida em 3 tópicos, e eu gosto muito de compartilhar isso porque você tem uma visão do que vai ser estudado, né? Motivações do ateísmo, prevalência da ciência, sofrimento e mal, orgulho e desejo de autonomia, e a resposta bíblica ao ateísmo. Nós temos o conhecimento de Deus, a queda humana, a revelação em Cristo. E no terceiro e último tópico, consequências espirituais e morais do ateísmo.
Primeiro, o vazio existencial. Segundo, a confusão moral. E terceiro, a missão. Bom, vivemos dias em que Deus é ridicularizado. A fé é questionada, a Bíblia é atacada. E o secularismo cresce rapidamente. O ateísmo não é apenas uma posição intelectual. Ele se tornou uma cosmovisão, uma influência cultural, uma filosofia de vida, uma alternativa de remover Deus da sociedade. Mas a criação continua testemunhando sobre Deus. Aleluia. Pega essa visão. O problema do ateísmo não é a falta de evidências, mas a rejeição da verdade. E precisamos estar atentos e bem preparados para responder essas questões acerca do ateísmo. Motivações do ateísmo. Bom, prevalência da ciência. Nos últimos séculos, o avanço do conhecimento científico tem levado muitos a imaginar que a ciência substitui a necessidade de Deus. Essa visão, conhecida como cientificismo, sustenta que somente aquilo que pode ser comprovado cientificamente é verdadeiro. No entanto, essa premissa é falaciosa, pois a ciência não tem ferramentas para negar nem afirmar a existência de Deus. Ela apenas estuda o mundo natural, enquanto Deus está além do alcance dos métodos científicos. E aí vem o sofrimento e mal. Outra motivação comum para o ateísmo é a existência do sofrimento e do mal no mundo. Muitos perguntam, se Deus é bom e todo-poderoso, por que permite o sofrimento? Esta questão tem levado muitos a rejeitarem a fé. No entanto, a Bíblia oferece uma resposta honesta e profunda. O sofrimento entrou no mundo devido ao pecado. E Deus não é o autor do mal, mas sim aquele que providenciou redenção por meio de Cristo. Orgulho e desejo de autonomia. Além das questões intelectuais e emocionais, o ateísmo muitas vezes brota de um desejo profundo de independência. O ser humano, afetado pelo pecado, deseja ser o senhor de si mesmo, rejeitando qualquer autoridade que o confronte. Paulo declara que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos capítulo 1, verso 22. Pois trocaram a glória de Deus pela glória de si mesmos. Bom, aqui nas motivações do ateísmo, nós temos algumas questões para tratarmos. Muitos acreditam que a ciência tornou Deus desnecessário. Mas isso é um grande engano. Existem diferenças entre ciência e cientificismo. A ciência investiga o mundo material, e não há nada de errado nisso. O cientificismo afirma, só é verdadeiro aquilo que pode ser comprovado cientificamente. Mas aqui existe um problema enorme. O próprio cientificismo não pode ser comprovado cientificamente. Então pega essa visão. A ciência explica como as coisas funcionam, mas não consegue responder por que existe algo em vez do nada. E aí eu pergunto a você, ciência e fé são inimigas? Não! E o que é o cientificismo? A crença de que apenas a ciência produz verdade. A ciência pode negar Deus? Não, também não. É uma tentativa de uma falácia, porque a ciência não pode negar Deus. E aí isso tudo leva a outra motivação, que é o sofrimento e o mal. Uma das maiores perguntas do ateísmo é, se Deus é bom, por que existe o sofrimento? E essa pergunta tem levado muitos a rejeitar a fé, abandonar Deus, questionar a existência divina. Mas a Bíblia responde claramente, o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, então guarde esta palavra. Deus não criou o mal, mas providenciou redenção através de Cristo. E a cruz é a maior resposta divina ao sofrimento humano. Deus é o autor do mal? Obviamente que não. O sofrimento invalida a existência de Deus? Jamais. E qual a esperança do cristão? A redenção eterna em Cristo. A terceira motivação que o ateísmo tem é o orgulho e o desejo de autonomia. Aqui está uma das raízes mais profundas do ateísmo. Muitos não querem autoridade, submissão, prestação de contas espirituais. O homem moderno, ele quer o seguinte, governar a si mesmo, ele quer criar suas próprias regras, ele quer viver sem limites divinos. Aí Romanos capítulo 1 diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, pega essa palavra. O ateísmo muitas vezes nasce, não apenas da mente, mas do coração rebelde. E agora vamos caminhar para o nosso segundo tópico. Alô você, eu aproveito para estar falando sobre o Concilia Pix. Transforme a gestão das contribuições da sua igreja
E observe que o Pix é seguro e simples, o controle total em tempo real, gestão automática, transparência e confiança. Mais praticidade para você, mais impacto para o reino. Esse controle, que é o Concilia Pix, é um programa que nós temos para controlar as contribuições da sua igreja. Tá? É um controle total e simplicidade no seu Pix. Relatórios completos e detalhados por congregação, por tempo central, por tipo de oferta. O nosso sistema identifica e dá nome ao dinheiro recebido através do Pix. Dízimo é dízimo, oferta é oferta, e missão, doação, ação social também terá os seus QR Codes por congregação. Gestão segura e transparente, mais controle, mais tempo para o que importa. Sua igreja no controle das contribuições de forma automática. E o nosso segundo tópico é respostas bíblicas ao ateísmo. Vamos lá. Conhecimento de Deus. A Bíblia ensina que todos os seres humanos têm uma consciência natural da existência de Deus. Paulo escreveu que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Romanos capítulo 1, verso 19. Isso significa que a criação testemunha continuamente sobre o Criador. E esta revelação é percebida mesmo por aqueles que não conhecem as Escrituras. A natureza, com sua beleza, ordem e complexidade, aponta para um Deus sábio e poderoso, o que está em Romanos capítulo 1, verso 20. Ainda falando sobre a resposta bíblica ao ateísmo, nós temos a queda humana. A Bíblia mostra que a incredulidade é a consequência da queda e apresenta-se como uma rejeição voluntária da verdade revelada na criação. O pecado não apenas separou o homem de Deus, mas também corrompeu sua mente e o seu coração. O ateísmo, portanto, é uma expressão da rebelião do coração humano, que busca remover Deus do centro da existência. E no nosso terceiro tópico ainda, respondendo ao ateísmo, nós temos a revelação em Cristo. Jesus é a revelação final e perfeita de Deus à humanidade. Por meio de Cristo, Deus se tornou visível e acessível. Negar a existência de Deus é, portanto, rejeitar a revelação que ele deu de si mesmo, por meio do Filho, que era Deus encarnado. Suas palavras, milagres, morte e ressurreição confirmam a veracidade de sua missão. Aqueles que o rejeitam também rejeitam a luz da verdade que veio ao mundo. João capítulo 1, verso 9 e 10. Sem essa luz, o coração humano permanece em trevas. Bom, na resposta bíblica ao ateísmo, nós precisamos destacar algumas coisas. A Bíblia ensina que a criação revela Deus. A consciência humana aponta para Deus e a natureza testemunha sobre Deus. Os atributos invisíveis de Deus claramente se conhecem. Romanos capítulo 1, verso 19 e 20. Então pega essa visão. Os céus proclamam a glória de Deus. A ordem do universo aponta para a inteligência. A vida aponta para um propósito. E eu te pergunto, o homem possui consciência de Deus? Sim. A criação aponta para quê? Para um Criador inteligente. O ser humano está sem testemunho de Deus de forma alguma. Porque a queda humana é um reflexo do ateísmo. A incredulidade não é apenas intelectual, ela também é espiritual, ela é moral, ela é consequência da queda. E o pecado, a gente precisa destacar que ele obscureceu o entendimento do homem, corrompeu o coração e endureceu a consciência. Então guarde bem esta palavra. O problema do homem não é a falta de informação, é a separação espiritual de Deus, portanto o pecado. Mas aí vem Cristo. A revelação em Cristo Jesus é a revelação final de Deus. Quem ver a mim, ver o Pai. Aleluia, disse Jesus. Então Jesus, foi o que Jesus fez? Ele revelou Deus, ele manifestou a verdade e ele venceu a morte. E ressuscitou para a glória de Deus. E a ressurreição continua sendo uma das maiores evidências históricas da fé cristã. Então, pega essa visão comigo. O ateísmo tenta negar Deus, mas não consegue apagar Cristo da história. Jamais o tempo vai apagar Cristo da história. Consequências espirituais e morais do ateísmo. Vazio existencial. Sem Deus, o ser humano perde a referência última para a sua existência. Tudo se torna efêmero, passageiro e sem significado eterno. Quando a vida é reduzida apenas ao que se vê ou se consome, surge o vazio interior. Um sentimento de que algo essencial está faltando. O coração humano clama por um sentido que só Deus pode preencher. E aí, as consequências, a segunda consequência é a confusão moral. A sociedade sem Deus tenta criar
suas próprias éticas, muitas vezes baseadas em sentimentalismo, pragmatismo ou autoajuda. No entanto, tais padrões são instáveis e insuficientes para lidar com o pecado humano. Sem um padrão divino, o certo e o errado se tornam confusos e facilmente manipulados. É por isso que precisamos ter as Escrituras como nosso padrão de vida e conduta. Somente a verdade de Deus é imutável e capaz de transformar o coração do homem. E a terceira e última consequências espirituais e morais do ateísmo é a missão da igreja. Diante do ateísmo, a igreja é chamada a ser luz em meio às trevas, um farol que indica o caminho anunciando a existência de um Deus criador que se revelou em Cristo, não deixando a sua criação perdida. Diante do crescimento do ateísmo e do secularismo, a missão da igreja se torna ainda mais urgente. Devemos proclamar a verdade com amor, compaixão e ousadia. E no ponto 3, consequências do ateísmo, nós temos o vazio existencial. Sem Deus, tudo perde sentido eterno. O homem vive, trabalha, conquista, mas continua vazio. Por quê? O coração humano foi criado para Deus. Então guarde esta palavra. Nada material consegue preencher um vazio espiritual. Porque a ausência de Deus transforma uma confusão moral. Quando Deus é removido, certo e errado se tornam relativos. A sociedade começa a decidir sua própria moral, seus próprios padrões, sua própria verdade. E aí nasce o quê? O relativismo. Confusão ética, decadência moral. Então pegue esta visão. Sem verdade absoluta, cada pessoa vira sua própria autoridade. E a missão da igreja qual que é? A igreja precisa permanecer firme. Nossa missão é promover a verdade, evangelizar, discipular, responder com amor, defender a fé com equilíbrio. A igreja é luz em meio às trevas. E a aplicação desta lição para nós hoje é: existe uma geração cheia de dúvidas, cercadas de ideologias, influenciada pela cultura secular, mas Deus está levantando jovens cheios do Espírito Santo, apaixonados pela verdade, preparados biblicamente e firmes na palavra. Então pega esta visão. A fé cristã não é um salto no escuro. Ela está fundamentada na palavra de Deus, confirmada na história e revelada em Cristo e testemunhada pela criação. O ateísmo tenta explicar o universo, mas ele tenta explicar o universo sem Deus, sem propósito e sem eternidade. Mas a Bíblia revela um Criador, um propósito e uma redenção, uma esperança eterna. Guarde esta palavra final. A criação aponta para Deus, a consciência aponta para Deus e Cristo aponta para Deus. E negar isso não elimina a verdade. Se esta aula falou com você, deixe o seu like, compartilhe esta aula, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Deus continua sendo a verdade, porque aqui, EBD na Veia, Bíblia explicada com profundidade e poder. Nesta lição, vimos que o ateísmo é uma tentativa falaciosa de explicar a realidade sem Deus. E aí é que está o problema. Contudo, a criação, a consciência e, sobretudo, Cristo revelam a presença e o amor de Deus. Rejeitar essa verdade leva ao vazio, à confusão e à morte espiritual. A fé cristã não é apenas uma crença, é a resposta à revelação de Deus. Que sejamos fiéis em anunciar a verdade ao mundo que caminha em trevas, apresentando Cristo como a luz da vida. Amém.